Hoje temos outra dica, né? A dica é o que define uma história ser jovem ou novo adulto e o que você precisa para escrever, né? E nós resolvemos falar nisso porque é um assunto que muita gente erra, né? Muita gente, assim, muita livraria termina colocando o livro só porque o livro o protagonista é um jovem, e o jovem adulto não necessariamente é isso, né? Então nós resolvemos falar um pouco, até para ajudar você como autor, né? Para ver a respeito, né? Para você escrever. E eu lembro disso, desse negócio de erro de livraria, por quê? Porque quando tinha uma editora, a gente lançou o Jornadas do Tarô, né, que era um livro de contos dos arcanos do tarô, e as livrarias sempre colocavam na parte do tarô. Não é uma ficção, a gente tinha colocado ali, né? Ficção, e mesmo assim eles colocavam no tarô. Né? Então, nós resolvemos falar do novo adulto e jovem adulto, né? Para ajudar você, autor, a definir e agregar essas informações na sua história para que essa história seja efetivamente young adult ou new adult, né? Ou jovem adulto ou novo adulto. Então, lembrando, o young adult, né? o jovem adulto, é aquele público adolescente, né? De 12 a 18 anos, né? E, evidentemente, os protagonistas são adolescentes. Mas o que mais a história tem que ter para ser um young adult? Né? Tem que mostrar os desafios da adolescência, né? Mostrar a transição da infância para a vida adulta. Né? Tem que mostrar as mudanças físicas acontecendo, né? Os hormônios surgindo, né? Tem que mostrar a adolescência, ou seja, a sexualidade surgindo, as acnes, né? As novas emoções, o senso crítico aparecendo, né? Os desafios da independência, né? Os conflitos familiares, conflitos sociais, de repente o primeiro emprego, né? Que você tem quando você está no colegial. Não simplesmente o protagonista ter lá os seus 18 anos. Né? Esse é um ponto do young adult. Né? E o new adult, na verdade, ele trabalha ali dos seus 20 aos 30 anos, que é quando você sai da adolescência, não dos seus 18 até os 25, 27 anos. Né? Então, de novo, ele trabalha o quê? A entrada na faculdade, né? O primeiro emprego como uma carreira, né? Ou a própria questão da carreira surgindo, né? Do amor. Então a gente sai daquele conceito do adolescente, de que os meninos ficam do lado e os meninos ficam do outro, né? E para ter essa vontade na faculdade aparecendo, né? Você começar a ter dinheiro, de repente ter um carro, ter contas, né? Fazer as novas amizades. Então eu me lembro quando eu saí do colégio, o meu professor falou: você acha que você é amigo dos seus colegas aqui, dos seus amigos da escola? Não vai, cada um vai para a sua universidade, você vai fazer amigos novos. E, dito feito, né? Então tem tudo isso, novos hobbies aparecendo, né? E lembrando, evidentemente, que essas fases não são iguais para todos. Né? Então você tem que pesquisar muito, ver muito o que aconteceu com você, lembrar do que aconteceu com você, o que está acontecendo, dependendo da sua idade. Né? E ver o que acontece com os outros, procurar outros livros para ver isso. Né? Porque essas fases têm muitos problemas emocionais, tem muitos problemas físicos, de repente uma pessoa com um nível social mais alto são uns, um nível social mais baixo são outros, né? Classe média são outros. Então você tem que ver todos esses elementos. Né? Então, por exemplo, acho que um exemplo muito bom para a gente ver isso, além de já citar alguns, é o próprio livro do Harry Potter, os livros. Né? O que acontece? Ele está indo para uma nova escola, está fazendo novos amigos, né? Então você tem
ele que já é famoso não sabia, você tem a Hermione mostrando o lado do CDF, você tem o Ron mostrando o lado do pessoal que não é popular, né? Então, todos esses elementos são trabalhados exatamente para isso. Não é à toa que o livro foi um sucesso. Eu lembro que eu via crianças lendo até na praia, né? E eu acho que esse é o ponto que você tem que imaginar quando você tem que considerar, né? Quando você está fazendo um young adult. E lembrando, não necessariamente real. Né? Você pode fazer uma ficção, você pode fazer uma fantasia, né? Como o próprio a conversa do Harry Potter, que é uma fantasia moderna, pode trabalhar esses elementos, né? Você tem que pensar, transportar esses elementos para o seu mundo, uma história histórica, né? 1920, 1930, lembrando que você vai ter que considerar o que estava acontecendo naquela época também, né? Mas eu acho que esse é o ponto, é muito interessante, porque a gente vê muito, o meu personagem tem, sei lá, 16 anos, e você lê a história inteira e não tem problema nenhum, né? Ele não lê nada, é como se eu tivesse seus 20, 25, só que a pessoa tem 15. Então você fala, não, isso não é uma história do público young adult, né? O novo adulto, o jovem adulto, né? Porque não está mostrando, e não é uma história para um novo adulto, porque não está mostrando nada se abrindo para ele, né? Novo trabalho, novas escolhas, nada disso. Então, tem cuidado, às vezes o autor teve uma juventude tranquila, mas não quer dizer necessariamente os outros vão ter uma juventude então ele tem muito cuidado, querer usar ele próprio como exemplo. Não, eu acho assim, vale usar ele como base, vale usar, pesquisar muito, como a gente sempre fala, tem que pesquisar, né? E considerar esses elementos, né? E lembrando que, cara, o quão mais difícil você fizer a vida do protagonista, né, do começo, mais vai ter a ligação do leitor, porque fala, nossa, né, é legal, poxa, a vida dele não foi fácil, né? Exatamente. Né? Porque é aquilo que a gente fala até quando a gente comenta da jornada do herói. A jornada do herói é que o pessoal chama de a história por trás de todas as histórias. Por quê? Porque é legal você ver o herói sair do nada e se tornar o herói, né? E não um cara que chegou e tudo aconteceu fácil para ele. Então esse é um elemento que você tem que considerar. É isso, então. Eu acho interessante porque muitas editoras só colocam simplesmente, alguns autores, na verdade, colocam simplesmente o protagonista deles tendo lá os seus 20 anos ou seus 15 anos e ignoram tudo isso, né, na vida dele. E aí vai dizer, isso aqui é jovem adulto ou novo adulto. Não é. É isso, espero que vocês tenham curtido, né? Se curtiu, deixe seu like, ajuda a gente muito, repassa isso pro seu amigo que está escrevendo, porque eu acho que a gente sempre tende a escrever os protagonistas aqui mais ou menos dessa idade, né? Dos seus 15, 20, 30 anos. E é legal saber disso e trabalhar esses elementos. E, é claro, conheça as nossas histórias, nós temos policial com tecnologia, temos steampunk contos, steampunk romance, terror, fantasia e terror com humor, né? Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, né? E se você quiser o livro físico, os endereços dos livros na Amazon, se você quiser a versão física, você entrar em contato conosco, a gente vê como faz para fazer o pagamento e envio. É isso, espero que você tenha curtido. Até a próxima.